Estamos aqui na Casa de Chá, no coração da Praça dos Três Poderes, a Casa de Chá projetada por Oscar Niemeyer, no ponto principal de Brasília para tomar um chá de cultura. Hoje com João Amador, que é um escritor aqui de Brasília, que conta justamente histórias de Brasília. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, João. Muita honra ter você aqui. Prazer participar, obrigado pelo convite, muito satisfeito. Uma ótima ideia a gente falar sobre cultura. João, eu sou uma seguidora do seu trabalho, tá? Eu não li ainda o livro Histórias de Brasília, mas eu acompanho o seu trabalho no portal Histórias de Brasília. E eu vejo que você faz uma pesquisa muito aprofundada para trazer para os brasilienses outros tópicos, trazendo Brasília como pano de fundo, mas novidades a respeito, inclusive novidades de casos que a gente já conhece. A minha primeira pergunta é, nessa pesquisa por tantas histórias que você já contou, o que você se surpreendeu? Porque muita coisa, de fato, a gente já sabia, a gente é de conhecimento público, mas teve algo que, de fato, você falou, nossa, isso que eu não imaginava? Acho que a maioria das histórias acaba indo para algum fator surpresa, que a gente não imagina, e geralmente são contados por quem participou, né? Porque muitas vezes a nossa fonte de informação acaba sendo a imprensa da época, alguma publicação que falou, e nem todos os aspectos são abordados, né? Então, muitos casos muito particulares, de pessoas ali muito próximas, às vezes acabam deixando passar e acabam sendo esquecidos. Então, quando eu começo a pesquisa, claro, minhas fontes geralmente são o material que foi publicado na época, algum livro sobre algum autor que escreveu sobre aquele assunto, mas eu sempre falo com pessoas que viveram ou parentes muito próximos que ouviram histórias de pessoas próximas. Por isso eu acho que é um material muito rico mesmo, e é o que acaba fazendo a diferença quando a gente revisita algum fato já conhecido, né? Acaba sendo essa novidade que vem à tona. João, e isso tudo, essa busca por contar outras histórias de Brasília, culminou num livro, né? Que você também, além das histórias, traz imagens, fotos, né? Você tem isso nesse livro que você lançou? Atenção, é uma sequência nesse aqui, na verdade, esse já é o 6º livro, é o 6, né? Que fala justamente sobre aqui onde a gente está, Casa de Chá e a Praça dos Três Poderes, mas são livros que falam sobre coisas variadas de Brasília. Alguns são temáticos, por exemplo, tem um que fala só sobre crimes e mistérios. Então tem uns crimes mais famosos de Brasília ao longo das décadas, a gente fala de Ana Lídia, Mário Eugênio e vários outros que estão muito no nosso imaginário. Tem um sobre mitos e verdades, que eu procuro falar sobre algumas lendas urbanas aqui de Brasília, dizendo se é verdade ou não, né? E coisas que muita gente não sabia. E os outros são sobre histórias variadas mesmo, em todos os tempos aqui na cidade. Então acaba sendo um mix bem interessante de coisas diferentes, e que serve tanto para quem mora aqui em Brasília e viveu a vida toda, quanto para quem é turista, conhece a cidade esporadicamente e quer saber um pouco mais sobre alguns lugares que vai, que conheceu. Então, os livros têm um pouco mais de informação e fotos também sobre aquilo. Você nasceu em Brasília, Nasci né, João? aqui, sim. Mas fez um tour antes de voltar a Brasília, Exatamente, né? sim. Meu pai é militar, então eu passei a infância e a adolescência mudando de cidades. Morei no Brasil inteiro, praticamente. Mas sempre vim aqui para Brasília, como meus avós moravam aqui. Nas férias eu estava aqui. Então eu estabeleci esse vínculo, além do meu nascimento, de pelo menos uma vez por ano estar aqui na cidade. Aí quando eu vim para cá de vez, já passei na UNB em jornalismo, vim para cá já com 17 anos. Estou desde então. E aí começou essa vontade de saber mais sobre a minha cidade natal, que eu não tinha vivido a vida toda. Comecei a pesquisar muito, ler muito a respeito. E 10 anos atrás, exatamente, resolvi fazer o Histórias de Brasília, um projeto de redes sociais, e naquela época muito incipiente ainda das redes, não tinha tanto assunto diferente. E comecei a publicar muita coisa sobre a cidade que eu já conhecia e muitas coisas que as pessoas enviavam também. Fotos, histórias, relatos. Está tudo ali na rede justamente para democratizar essa informação. Ah, o pessoal, o seu público também colabora, então. Muito do material é enviado pelas pessoas, principalmente fotos mesmo. Fotos que aquelas pessoas tiravam ali com aquela máquina analógica ainda, estava exatamente em algum álbum. Então a rede social deu essa oportunidade da pessoa divulgar aquilo para todo mundo. O que era muito uma memória pessoal, às vezes uma foto numa quadra que eu morei. Ela acaba sendo muito mais coletiva, porque as pessoas lembram daquela época, lembram daquele lugar, então fica interessante, uma troca de experiências que é muito revigorante e estimula também a gente a continuar isso.
João, eu me lembro que quando eu era criança já havia muitos anos de falecimento da Ana Lídia, por exemplo. Mesmo assim, ainda era um tema que percorria muito assim a infância, sabe? Causava um certo receio e tudo mais. E eu vi que você esses dias, há algumas semanas, postou sobre isso. Se eu não me engano, era aniversário de morte, né? 11 de setembro, sim. Exatamente. E além desse, você tem, como você falou, você tem uma espécie de uma categoria que você fala de crimes. Tem algum que você acredita que tenha repercutido pouco em relação à gravidade que foi? Olha, assim, eu acho que, na verdade, o primeiro, do livro é o primeiro, que é o que se chama de Massacre da Pacheco Fernandes, que é um caso muito misterioso, que aconteceu durante a construção de Brasília, ou seja, já tem bem mais de 60 anos, isso foi em 58, que a controvérsia sobre o que aconteceu chamam de massacre, porque seriam o assassinato de muitos candangos que estavam participando da construção de Brasília no acampamento da construtora Pacheco Fernandes Dantas, lá na atual Vila Planalto, hoje em dia, né? Então, foi um caso que repercutiu bastante no Brasil na época, que começou ali com uma confusão no refeitório, com alguns operários reclamando de uma comida estragada, então começou uma confusão. Vieram membros da GEB, que era a Guarda Especial de Brasília, que era uma espécie de polícia que existia aqui na cidade, né? Existia uma polícia constitucionalmente montada, e eles eram muito conhecidos pela violência, truculência. Então, dizem, né, que houve esse massacre, eles mataram, né, vários operários ali naquele acampamento, e os corpos foram escondidos em lugares que não se sabe exatamente aonde. Dizem que na fundação da Torre de TV, que ela estava sendo escavada naquela época, e depois ela foi coberta por concreto e jamais encontrarão os corpos se eles existirem ali. Mas é um assunto polêmico, porque oficialmente morreu apenas uma pessoa nesse episódio, mas vários candangos da época dizem que foram muito mais. Exatamente, não há uma prova concreta. Isso é um mistério até hoje, porque nunca vão saber exatamente quantas pessoas se desapareceram, se morreram, não vão saber. Então fica um mistério eterno na nossa cidade, que de vez em quando ele volta à tona, né? Há um documentário muito interessante do Vladimir Carvalho, que é o Conterrâneos Velhos de Guerra, que fala desse tema. Então é um assunto que eu acho que merece ser revisitado de tempos em tempos, né? Para a gente não esquecer dessa memória, que é uma memória triste, é verdade, da construção da cidade, mas vale a pena ser lembrada. Uma das lendas, uma história que acaba compondo as lendas urbanas da capital, né? Exatamente. E, João, o que você trouxe na sua sexta edição sobre a Casa de Chá? Pois é, a Casa de Chá aqui foi... eu encarei com muita alegria essa volta da Casa de Chá, que ela está aqui desde 1966, né? Projeto do Oscar Niemeyer, e ela nunca foi inaugurada oficialmente até esse ano. Ela teve a ideia inicial era exatamente o que é hoje em dia, um lugar para a pessoa sentar, tomar um chá, comer alguma coisa, e fosse um ponto de apoio também para os turistas, se estivessem aqui na praça, e para as pessoas que trabalhassem aqui ao redor. E não há comércio aqui, né, ao redor dos palácios, né? Então a Casa de Chá seria isso. Mas por uma série de problemas burocráticos, a sua maioria, ao longo das décadas, de não conseguir uma empresa que tomasse conta do local aqui, oferecendo refeição e tudo mais, o local ficou meio abandonado, era usado esporadicamente para eventos, exposições, centro de atendimento ao turista, que já funcionou, mas ele só retomou a ideia inicial do Oscar Niemeyer realmente agora, quando o Senac assumiu, esse ano. E é um local muito, muito rico, né? Uma localização super privilegiada, que você consegue acessar facilmente os outros palácios, visitar. Então, para o turista e para a pessoa que mora em Brasília também, é um local que vale a pena ser visitado, vir aqui para comer, beber, para ver o pôr do sol, contemplar, que é um lugar muito, muito bacana. Então, o livro ele fala sobre tanto a casa como a Praça dos Três Poderes. Então, o livro ele fala sobre todos os monumentos e prédios aqui da praça. O STF, o Palácio do Planalto, o Congresso, fala sobre o Museu da Cidade, sobre o Pombal, sobre o Panteão, sobre o Touro. Esse livro aqui, Histórias de Brasília, você está vendo aqui na Casa de Chá. E ele é muito interessante, assim, serve para presente, serve para lembrar. E para você conhecer um pouco mais sobre cada lugarzinho aqui da praça. A gente passa tão rápido, não dá tempo de se aprofundar em cada coisa, né? Então, às vezes, com um livro, depois você olha, vou saber um pouco mais sobre aquele monumento ali que eu passei por ele, sobre aquele museu, sobre aquela estátua. Então, ele serve como essa referência também. Perfeito. João, para fechar,
antes de agradecer aqui sua presença conosco, deixa só um tópico que você acha que as pessoas deveriam olhar lá no seu portal como curiosidade, o que está tão interessante a ponto delas terem que ir lá olhar. Tem muita coisa interessante ali, que eu publico verdade, fotos e vídeos. Mas tem uma, falando aqui de onde a gente está, né? Tem uma lenda urbana bem popular aqui em Brasília, né? Que dizem que existe um túnel ligando o Congresso Nacional ao Palácio do Planalto. Pois é, muita gente fala disso, que é uma grande lenda, né? Esse túnel não existe, nunca foi projetado, nunca foi nem pensado pelo Oscar Niemeyer ou pelo Lúcio Costa, mas que uma lenda que começou numa época em que houve um perigo de golpe do JK, que ele quase não foi empossado presidente da República, então começavam a dizer que ele construiu a cidade à prova de golpes. E a construção de túneis entre os palácios seria uma forma de fuga, né, em caso de necessidade. Mas isso é uma lenda urbana, nunca aconteceu, mas tem gente que jura de pé junto, que já andou, que o avô participou da construção, mas é uma lenda, esse túnel não existe. Tá certo, tá aqui, gente, com a gente. João, muito obrigada pela sua Obrigado, foi presença ótimo, aqui conosco. gostei muito. João Amador, com Histórias de Brasília. Quem não segue, vale a pena seguir. Eu sou seguidora fiel, estou sempre olhando ali as histórias. Mais uma vez, obrigada, viu, João, sua presença aqui conosco. Obrigado, muito legal, obrigado E mesmo. quero agradecer também, antes de agradecer a você pela sua audiência até aqui, quero deixar aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço ao Senac, que tem nos recebido aqui na Casa de Chá para essas gravações especiais. Senac está na administração da Casa de Chá, onde você vale muito a pena que você venha conhecer e contemplar, como bem disse o João, tá bom? Obrigada a você pela sua companhia e pela sua audiência. A gente se encontra mais tarde na segunda edição do nosso TVC. Tchau.